irmãos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o papel da esposa, sobre o que as escrituras nos ensinam a respeito do papel da esposa. E para começar essa nossa conversa, creio que o ponto de partida é a criação. A gente entender como é que aconteceu a criação da mulher, qual foi o propósito do Senhor quando Ele nos criou, quando Ele criou esses dois seres, o homem e a mulher. Então nós vamos olhar nas escrituras em Gênesis 1, a gente vai iniciar olhando Gênesis 1, depois nós vamos para Gênesis 2, onde fala especificamente sobre a criação da mulher. Mas em Gênesis 1, a partir do verso 26, diz o seguinte, a palavra do Senhor. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E muita coisa é falada a respeito do que significaria essa questão da imagem e semelhança do ser humano diante de Deus, mas isso que era muito claro para Moisés quando ele escreveu e para a audiência de Moisés na época. Quando Deus coloca homem e mulher como sua imagem e semelhança na terra, o que Deus estava fazendo é colocando duas pessoas que seriam os seus representantes visíveis. Então, o homem e a mulher teriam esse objetivo de representarem a Deus na sua criação. Eles deveriam, como representantes de Deus, eles deveriam cuidar da criação, eles deveriam ter domínio sobre a criação, de maneira que ao olharmos para esses representantes, nós nos remetêssemos ao Criador. Então, eles deveriam representar o Senhor. E homem e mulher foram criados com valor igual. Não existe diferença de valor entre homem e mulher, não existe diferença de valor entre a esposa e o marido. Vai haver sim uma diferença de papéis, que a Bíblia explica, mas não uma diferença de valor. Os dois igualmente foram criados para representarem Deus aqui na terra. E essa é uma imagem linda que nós temos de representação. O homem e a mulher dentro do casamento, representando, eles são dois e ao mesmo tempo um. Homem e mulher que formam um casal. E representando o nosso Deus, que é um Deus trino, em três pessoas e é apenas um Deus. Então essa comparação do casamento com a Trindade, o casamento na verdade é uma excelente representação da Trindade. Na Trindade nós temos a liderança perfeita, aí já falando um pouco de papéis, liderança perfeita e a submissão perfeita entre as três pessoas da Trindade. E é isso que o casamento deve refletir. A imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, marido e esposa. E aí quando a gente vai para Gênesis 2, que vai explicar diretamente, especificamente a criação da mulher, como é que foi, vamos dar uma olhada aqui, o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 2, 18. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E aí mais para frente, o Senhor cria a mulher e Adão se surpreende, fica feliz, verso 23. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então aqui nós vemos o princípio do casamento sendo criado. E essa imagem sendo criada, como eu falei para vocês, a semelhança de Deus. Três pessoas, Deus em três pessoas, formam um só Deus. E o casamento, o casal, homem e mulher, dentro do casamento formando uma só carne e representando esse nosso Deus.
que nós observamos também na criação da mulher, Deus já havia criado terra, céu, os animais, e tudo que ele havia criado era bom, ele disse que era bom. Só havia uma coisa que não era boa na criação, que Deus olhou e disse: isso não é bom. E era o fato de Adão estar só. Ele não tinha alguém que lhe correspondesse. Ele não tinha essa auxiliadora que foi criada pelo Senhor. E esse termo, esse papel de auxiliadora, de ajudadora, algumas vezes ele é muito mal compreendido, mal entendido dentro das igrejas, como se isso fosse algo ruim, como se isso fosse algo inferior. E na verdade não é, porque o próprio Deus, nós vemos nos Salmos, isso é muito presente, o nosso Deus sendo chamado de auxiliador. Deus é o nosso auxílio. Então, com certeza, isso não é nada que diminua a mulher, que vá prejudicar a mulher de qualquer forma. De jeito nenhum, porque o próprio Deus é reconhecido como nosso auxílio. Então, a mulher tem esse papel de auxiliar o marido nessa representação do Deus invisível. E um outro trecho que eu quero dar uma olhada, que também vai tocar bem na questão da esposa, como é que deveria ser uma esposa piedosa, uma esposa que agrada a Deus. E esse trecho é Provérbios 31. É um trecho onde o rei Lemuel, ele vai relatar coisas que a sua mãe o ensinou. E dentro dessas coisas que ele relata, ele vai relatar um modelo de mulher. Qual deveria ser o modelo de mulher que agrada a Deus? Se está nas Escrituras, se está sendo descrito como um modelo de mulher, certamente é um modelo de mulher que agrada a Deus. E nós vamos ver que ele é um modelo muito rico. Muito provavelmente eu ainda volte aqui para falar sobre, usar esse modelo para a gente falar sobre feminilidade bíblica. Provavelmente em algum próximo vídeo. Mas hoje eu quero focar nesse modelo no que se refere ao papel da esposa. Então, para isso, eu vou ler. Provérbios 31, a partir do verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor será louvada. Deem a ela o fruto de suas mãos e que de público as suas obras a louvem. Que bela descrição do que seria uma mulher ideal. Algumas coisas bem distantes do que o mundo ensina, do que o mundo prega, mas muitas coisas ricas, coisas que agradam ao Senhor. Logicamente, o principal é que essa mulher é uma mulher que teme ao Senhor, e isso vai fazer a diferença na vida dela. É a partir do temor ao Senhor que ela vai desenvolver esse caráter que é relatado aqui em Provérbios 31. Agora, coisas que são bem marcantes que nós vemos nessa descrição dessa mulher é o cuidado
e o foco, a prioridade da vida dela. Nós conseguimos perceber que é a família. Ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher que ensina, ela é uma mulher que ela vende, ela dá ordem a outras mulheres, então ela lidera mulheres dentro da sua casa, ela faz tudo isso, mas o foco dela não é a sua própria glória. O foco dessa mulher é a sua família, tanto que o seu marido a louva, seus filhos a louvam, o marido é respeitado na cidade por conta do caráter dessa mulher. Então, aqui nós temos, minhas irmãs, um modelo que nós devemos nos inspirar e que nós devemos procurar crescer nesse caráter dessa mulher, que é uma mulher trabalhadora, uma mulher que não tem preguiça, uma mulher que serve, que trabalha sim, mas serve o seu lar. O foco dela é em abençoar o seu lar. E esse deve ser o nosso foco como esposas que querem agradar ao Senhor. Um foco no nosso primeiro ministério, que é o nosso lar, cuidando dos nossos maridos, cuidando dos filhos, e dessa forma o nome do Senhor ele vai ser exaltado. Dessa maneira nós vamos ser boas representantes do Deus invisível e que Ele receba toda a honra e toda a glória por conta dessa nossa obediência ao que deve ser o papel de uma esposa virtuosa. A graça e a formosura são passageiras, mas a mulher que tem esse caráter, ela é uma mulher que ela vai, as suas obras vão falar muito sobre ela. Então que nós possamos crescer em ser essas mulheres virtuosas. Que o Senhor nos abençoe.